Liturgia do dia 17 de novembro de 2021, quarta-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Memória de Santa Isabel da Hungria. Primeira leitura. Leitura do segundo livro dos Macabeus. Naqueles dias, aconteceu que foram presos 7 irmãos, com sua mãe, aos quais o rei, por meio de golpes de chicote e de nervos de boi, quis obrigar a comer carne de porco, que lhes era proibida. Mas especialmente admirável e digna de abençoada memória foi a mãe, que num só dia viu morrer 7 filhos, e tudo suportou valorosamente, por causa da esperança que depositou no Senhor. Cheia de nobres sentimentos, ela exortava a cada um na língua de seus pais, e revestindo de coragem varonil sua alma de mulher, dizia-lhes: não sei como aparecestes em minhas entranhas. Não fui eu quem vos deu o espírito e a vida, nem fui eu quem organizou os elementos dos vossos corpos. Por isso, o Criador do mundo, que formou o homem na sua origem e preside a geração de todas as coisas, Ele mesmo na sua misericórdia vos dará de novo o espírito e a vida. Pois agora vós desprezais a vós mesmos, por amor às suas leis. Antíoco julgou que ela o desprezasse, e suspeitou que o estivesse insultando. Como o mais novo dos irmãos ainda estivesse vivo, o rei tentava persuadi-lo. E não só com palavras, mas também com juramento. Prometeu fazê-lo rico e feliz, além de torná-lo seu amigo e confiar-lhe altas funções, contanto que abandonasse as leis de seus antepassados. Vendo que o jovem não lhe prestava nenhuma atenção, o rei chamou a mãe e exortou-a a dar conselhos ao rapaz, para que salvasse a sua vida. Como ele insistisse com muitas palavras, ela concordou em persuadir o filho. Inclinou-se então para ele e, zombando do cruel tirano, assim falou na língua de seus pais: Filho, tem compaixão de mim, que te trouxe 9 meses em meu seio e por 3 anos te amamentei, que te criei e eduquei até a idade que tens, sempre cuidando do teu sustento. Eu te peço, meu filho, contempla o céu e a terra e observa tudo o que neles existe. Reconhece que não foi de coisas existentes que Deus os fez e que também o gênero humano surgiu da mesma forma. Não tenhas medo deste carrasco. Pelo contrário, sê digno de teus irmãos e aceita a morte, a fim de que eu torne a receber-te com eles no tempo da misericórdia. Mal tinha ela acabado de falar, o jovem declarou: Que esperais? Não obedecerei às ordens do rei, mas aos mandamentos da lei dada aos nossos pais por Moisés. E tu, que inventaste toda espécie de maldades contra os hebreus, não escaparás às mãos de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 16. Ao despertar me saciará a vossa presença. Me saciará a vossa presença, ó Senhor. Me saciará a vossa presença, ó Senhor. Ó Senhor, ouve a minha
justa causa. Escutai-me e atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Ao despertar me saciará a vossa presença. Me saciará a vossa presença, ó Senhor. Me saciará a vossa presença, ó Senhor. Os meus passos eu firmei na vossa estrada, e por isso os meus pés não vacilaram. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Ao despertar me saciará a vossa presença. Me saciará a vossa presença, ó Senhor. Me saciará a vossa presença, ó Senhor. Protegei-me qual dos olhos a pupila, e guardai-me a proteção de vossas asas, mas eu verei justificado a vossa face, e ao despertar me saciará a vossa presença. Ao despertar me saciará a vossa presença. Me saciará a vossa presença, ó Senhor. Me saciará a vossa presença, ó Senhor. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo,
A todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao martírio de Eleazar, venerando doutor da lei, segue-se o dos 7 irmãos e sua mãe, que heroicamente morrem na esperança da vida futura. Estamos ainda no tempo de Judas Macabeu. A perseguição, movida por Antíoco IV, leva à prisão e condenação desta mulher e de seus filhos, instada a convencê-los a que abandonassem as tradições dos antepassados. Esta mulher não cede, mas exorta e encoraja-os à resistência. O discurso da mulher é uma admirável profissão de fé no Deus da vida, aquele que misteriosamente plasmou a vida dos seres, saberá restituí-la aos que a perdem para lhe serem fiéis. É a mais explícita profissão de fé na ressurreição em todo o Antigo Testamento. A resistência dos mártires irrita o rei, que volta à carga para que a mãe convença o filho mais novo, o único ainda vivo, a apostatar. A mulher dá a entender que faz a vontade ao rei, porque se dirige ao filho em língua hebraica. Na verdade, continua a exortá-lo à resistência ao rei e à fidelidade ao Deus da vida. E mais uma vez reafirma a fé na ressurreição. Aceita a morte, para que no dia da misericórdia eu te encontre no meio deles. Esse texto termina com a corajosa profissão de fé do jovem. Não obedecerei às ordens do rei, mas somente aos mandamentos da lei, dada aos nossos pais por intermédio de Moisés. Mas tu, que és o inventor desta perseguição contra os hebreus, não escaparás à mão de Deus. O Evangelho diz-nos que Jesus contou esta parábola para aqueles que pensavam que o reino de Deus ia manifestar-se imediatamente e o aguardavam com impaciência, esperando que Deus finalmente pusesse tudo em ordem na terra. Mas Jesus faz-lhes compreender que Deus não tem pressa, que não quer intervir imediatamente e que Ele mesmo, o Cristo, não vai assumir já o poder universal. Primeiro, irá fazer uma longa viagem, durante a qual os homens, fiéis e infiéis, são livres. Quem é fiel não deve temer esta liberdade, mas acolhê-la com confiança. O Senhor dá-nos a liberdade, mas, para lhe sermos fiéis, devemos usá-la e não pensar como o servo pusilânime. Senhor, aqui tens a tua mina que eu tinha guardado no lenço, pois tinha medo de ti. Se assim fizermos, não corresponderemos à nossa vocação. Há que arriscar, usando a devida prudência. De que serve, por exemplo, guardar a fé, se ela não for usada para que outros tomem consciência do projeto de salvação de Deus? O medo de perder a fé
não me deve inibir o testemunho da mesma. De que serve a um religioso guardar muito bem os seus votos, se o tornarem estéril comunitária e pastoralmente? Há que arriscar, aceitar iniciativas, ser criativos. Assim, honramos o Criador e nos tornamos semelhantes a Ele, que arrisca continuamente. Para agradar a Deus, há que aproveitar da nossa liberdade, produzindo bons frutos para os irmãos. Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E o Senhor responde: muito bem, bom servo, já que foste fiel no pouco, receberás o governo de 10 cidades. Peçamos ao Senhor o sentido da sua vontade, que nos quer livres, criativos, para o glorificarmos. Hoje a Igreja faz memória a Santa Isabel da Hungria. Era filha de André II, rei da Hungria, tendo nascido no ano 1207. Ainda muito jovem, foi dada em matrimônio a Luís IV, landgrave da Turíngia, e teve 3 filhos. Dedicou-se a uma vida de intensa meditação das realidades celestes e de caridade para com o próximo. Depois da morte de seu marido, renunciou aos seus títulos e bens e construiu um hospital, onde ela mesma servia os enfermos. Morreu em Marburgo no ano 1231. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje, para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, Santa Isabel da Hungria e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que destes a Santa Isabel da Hungria reconhecer e venerar o Cristo nos pobres, concedei-nos por sua intercessão servir os pobres e aflitos com incansável caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.